De um ponto de vista sistêmico, é muito comum nós observarmos que às vezes os filhos, depois que eles crescem e se casam, eles tendem a repetir em seus casamentos coisas que eles vivenciaram ou que eles visualizaram muitas vezes lá na sua infância ou lá na sua família de origem. Então, muitas vezes, porque eles visualizaram, às vezes, discussões entre o pai e a mãe, às vezes eles visualizaram ali que aqueles pais tinham um atrito, discutiam muito, às vezes gritavam, falavam muito alto. Acontecem que às vezes esses filhos tomando partido de um ou de outro, ou visualizando e tomando aquilo como um modelo, eles acabam criticando aquilo que aconteceu. E ao momento em que eles criam uma queixa e uma crítica sobre aquilo que aconteceu, normalmente eles também criam uma ideia e uma concepção de que quando eles crescerem, eles não querem ser igual aos seus pais. Eles vão crescer e vão ser diferentes. E crescendo com essa concepção e carregando essas queixas e essas críticas que eles têm em relação aos pais, muitas vezes, quando eles se casam, eles tendem a repetir esse mesmo padrão de comportamento, justamente porque existe uma queixa, uma crítica e um julgamento em relação àquilo que aconteceu antes. Então, quando eu me coloco numa posição em que eu acho que aquilo que eu visualizei, que eu vi, foi tudo errado, e aí, de repente, eu me coloco numa posição de que quando eu crescer, eu vou ser muito melhor. Eu vou fazer muito melhor do que os meus pais fizeram. Então, nesse momento, a pessoa ela acaba vindo a repetir este mesmo comportamento. E a parte mais interessante disso tudo, quando nós observamos, é que, infelizmente, os filhos, eles tendem a fazer um recorte de uma determinada situação que eles visualizaram e, às vezes, nem sempre aquilo era a realidade que acontecia de fato. Muitas vezes, nós, como filhos, nós criamos uma interpretação dos fatos e, a partir dessa interpretação que nós fazemos, nós tendemos a fazer um julgamento a respeito disso. E a gente acha que aquilo não funciona, né? Os filhos começam a dar palpites na vida dos pais, dizendo que eles não deveriam ficar juntos porque eles brigam muito, e isso e aquilo. E o que eles não compreendem é que a dinâmica que existe ali, é que o modelo como os pais deles funcionam, muitas vezes é alguma coisa que vem de histórias anteriores. Então, normalmente, os casais brigam por causa de quê, né? Por que os nossos pais brigavam? Porque era um homem que veio de um sistema familiar e de um mundo que se juntou com uma mulher que veio com outro sistema familiar e um outro mundo. Então, obviamente, como vieram de dois mundos diferentes, quando esses mundos entrarem em contato, algumas coisas vão colidir. Muito provavelmente isso vai acontecer. E também, às vezes, acontece uma coisa muito interessante, que às vezes a gente perde a oportunidade de refletir e pensar sobre outras coisas, sobre essas coisas, que é o seguinte: os nossos pais, muitas vezes, quando eles têm uma briga, quando eles têm uma determinada discussão, eles brigam em público. Então, ali no meio da sala, na mesa de jantar, acontece aquela discussão, um critica o outro, um não concorda com o outro, isso e aquilo. Mas aí a reconciliação, nem sempre ela acontece em público. Muitas vezes ela acontece, né, lá no cantinho do amor, lá no ninho do amor. E essa parte a gente não visualiza. Então, às vezes, a gente encontra filhos que dizem assim: ah, mas os meus pais não davam certo, os meus pais brigam demais, eles, né, viviam um criticando o outro, era um xingando o outro, e era isso e era aquilo. Mas muitas vezes, quando esses pais se reconciliavam, eles não eram convidados para a parte da reconciliação. E a relação daqueles pais funcionava daquele jeito. E nós, na posição de filhos, nós temos dificuldades, muitas vezes, de compreender isso. É interessante quando a gente começa a fazer essas reflexões que, às vezes, um filho diz, né, os meus pais, eles eram muito grosseiros, eles gritavam muito, eles brigavam muito. Aí você olha e fala assim: ah, e quanto tempo eles ficaram casados? Ah, ficaram 40 anos casados, 60 anos casados. Ah, entendi. E quantos filhos eles tiveram? Ah, tiveram 8 filhos. Tiveram 5 filhos. Então, assim, isso é porque a relação não funcionava, né? Então, de repente, aquela ideia
que a gente tem do que é um relacionamento bom, o que é um relacionamento saudável, de repente daquilo que a gente quer construir para a nossa vida, nem sempre é aquilo que funcionou para os nossos pais. Mas isso não quer dizer que eles não se amavam. Isso não quer dizer que da maneira deles, eles funcionavam daquela forma. Né? Às vezes você vê casais de idosos que eles criticam um ao outro, discute, e um reclama daqui, o outro reclama o tempo todo. E assim, de repente, com o tempo, isso foi o que ficou da relação deles. Sobretudo, além de tudo que eles vivenciaram, né, todas as dores, todo o sofrimento para poder criar os filhos, com muita dificuldade, com tudo que aconteceu, muitas vezes essa relação foi se transformando, foi virando uma outra coisa, foi virando uma relação de cumplicidade, mas aquela implicância ficou. E aí, de repente, você vai lá e tira isso daquele casal. E aí, de repente, a relação acaba. Porque essa é a maneira que eles encontraram de se comunicar, de implicar com o outro, e que mesmo que a gente não entenda, de repente eu pensei em você, você faz tudo errado, você não comeu ainda, toda vez que eu peço para você poder ir lá no mercado, você traz uma coisa diferente daquilo que eu pedi, e muitas vezes isso é o que funciona para eles, né? É a maneira como eles encontraram de encaixar aquilo, e às vezes a gente numa posição muito arrogante, a gente acha que a gente tem que decidir o que é melhor para os nossos pais, o que é certo e o que é errado para eles, ao invés de a gente voltar para o nosso lugar e reconhecer que daqueles que vieram antes existe muita sabedoria, existe muitas coisas das quais a gente pode tirar bons proveitos e aprendizados, inclusive o fato de construir uma relação diferente. Às vezes os nossos pais, através das dores e do sofrimento deles, eles também nos ensinam aquilo que nós não vamos querer fazer para a nossa vida. Mas nós não vamos conseguir fazer diferente, nós não vamos conseguir construir um relacionamento mais saudável, um relacionamento melhor, enquanto nós criticarmos aquilo que veio antes. Então, primeiro, nós devemos olhar com honra e com respeito para aquilo que veio antes. E a partir do respeito que eu tenho sobre aquilo que aconteceu antes, então aí sim eu posso construir algo diferente. Eu posso olhar para os meus pais, para os meus avós, para a relação deles como foram e dizer: querido papai, querida mamãe, vocês me ensinaram muita coisa. Por favor, me abençoem para que eu possa ir e fazer um pouquinho diferente. Então este é um ponto muito importante, onde as constelações familiares, ela nos ajuda a olhar para essas questões, a olhar para aqueles que vieram antes de uma forma mais respeitosa, a voltar para o nosso lugar e, a partir deste olhar mais amplo, colocar a nossa vida em ordem, para que nós não venhamos a passar por uma situação onde a gente fica aqui hoje na nossa vida atual, repetindo esses padrões de comportamento, atrapalhando a nossa vida, vivendo em grandes conflitos, porque inconscientemente a gente está compensando algo, a gente está aqui num momento onde que a gente está numa posição de desordem, e as críticas e os julgamentos que nós fizemos em relação àqueles que vieram antes ficam interferindo na nossa vida. Neste ponto, a constelação familiar, ela é um dos métodos mais incríveis que eu já vi, que eu já conheci, que já ajudou milhares de casais a olhar para as suas questões de uma forma muito mais ampla, com muito mais sabedoria, com muito mais humildade, com muito mais gratidão. Se você sente que você vive este conflito nas suas relações, se você sente que você está fora do seu lugar de ordem, se você sente que você repete padrões de comportamento, então, de repente, as constelações familiares podem te ajudar com essa questão. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente inbox, o nosso contato também está na bio, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!